Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com o nosso podcast Conexão e Transformação. Dessa vez num novo formato, videocast, onde nesse momento nós enfocaremos esse quadro, Momento Psicanálise, um quadro tão especial. Eu sou Lívia Andrade, coordenadora pedagógica do Instituto Flamboyant. Eu sou Tatiana Rocha Lima, psicóloga e psicanalista. Partindo do ano passado, do que nós trabalhamos, tudo começa em casa. E até eu quero começar com uma pergunta para você, Tati. Será que tudo começa em casa mesmo? Isso é verdade? O que você acha? É verdade, Lívia, é verdade. Eu acho que essa constatação, ao mesmo tempo que pode assustar um pouco, né? Porque a gente vai pensar na seriedade disso, do que a gente vive nas nossas famílias desde o berço, a gente também tem um certo alívio, porque aí a gente tem também ferramentas para pensar, né, como fazer, a importância, o que que acontece, como esses momentos são tão fundamentais desde o nascimento, na verdade, antes do nascimento já também, né? Então essa visão que a psicanálise traz para a gente, ela abre muitas portas, né? Ela se refere à nossa vida de uma maneira muito geral, porque a gente se apropria de ferramentas para construir pensamentos e maneiras de se viver. E isso é tão interessante, porque essa história da gente, né, tudo começa em casa, que vem de um psicanalista inglês, do Winnicott, ele ampliou, não só ele, né, primeiro Freud, ampliou o nosso pensamento de uma maneira tão fenomenal que a gente não consegue mais olhar para o desenvolvimento humano da mesma maneira, né. E mesmo tendo questionamentos se é assim ou se não é, hoje em dia tem muitos estudos muito interessantes, porque é tão rico esse meio, né, que a gente começa a se interessar e a estudar, que a gente vai descobrindo, questões que têm a ver até com a neuropsicologia, né. Então você falou aí, né, se tudo começa em casa mesmo. Tem um neurocientista, agora já aposentado, Eric Kandel, ele até nasceu na Áustria como Freud, depois ele se mudou para os Estados Unidos, fugindo da Segunda Guerra Mundial, se encantou pela psicanálise e, à medida que ele começou a estudar mais psicanálise, ele sentiu necessidade de estudar sobre as ligações neuronais, né? Ele queria saber de onde é que vinha o quê. Ele quis juntar o cérebro, né, Aham. à questão da psicanálise. E ele tem um estudo muito interessante. Primeiro que ele fala da plasticidade cerebral, né, de como a gente tem essa capacidade do cérebro se transformar, e ele também fala que a memória, ela funciona para a gente como uma cola. Então, que a gente é muito do que a gente se lembra. Só que ele não fala só de uma memória consciente, ele fala disso que fica impregnado dentro da gente, que são essas primeiras experiências, né? Esse primeiro contato que a gente teve com o humano. Ele fala de um experimento, por exemplo, ele tinha numa sala uns bebês de 1 ano e meio e tinha no canto uma bola vermelha. Várias bolas vermelhas que chamavam muita atenção. E os bebês estavam com os seus pais, com seus cuidadores. Quando os bebês estavam lá com seus cuidadores e com a bola, e essa bola só estava lá, os bebês não foram atrás da bola. A cor não chamou atenção, o objeto não chamou atenção. Quando os pais foram convidados a se levantar e apresentarem essa bola aos bebês, convidando os bebês, vem brincar, olha que bola legal, olha, e pelo gesto, pela entonação da voz, os bebês foram brincar com as bolas, né? Então, essa experiência é muito significativa, porque mostra que o que a gente vive, como isso fica dentro da gente, né? Esse registro, ele tem um significado dependendo da experiência que a gente tem. E isso você imagina como é para a vida toda, né, porque a gente está falando de uma experiência com a bola, Sim. mas a maneira que a gente vive
desde de muito pequenos, as experiências de frustração, as experiências de prazer, as tentativas de descoberta, como é que a gente lida com as dores, com o que dá certo, com o que dá errado, tudo a gente aprende em casa. É muito interessante isso que você está falando. Eu me lembrei aqui, eh, nós temos um psiquiatra, o doutor Wesley Assis, que até já foi convidado também nosso aqui, e ele costuma falar que até, os 13, 14 anos de idade, ele não acredita que existam patologias, ele acredita que existem patoplastias Uhum. dentro do que a criança assimila, o adolescente, do que ele pega na família. Então, que se isso for trabalhado realmente através de terapia, da busca da consecução dessa família como um todo, é possível evitar futuras patologias. Né? E nós estamos inseridos nesse meio aqui, que é até a minha segunda pergunta para você, onde essas crianças, esses adolescentes estão imersos também no que a gente chama de casas digitais, nesses mundos virtuais, celulares, computadores, jogos. Dentro do seu consultório você atende muitas crianças, muitos adolescentes. Como é Sim. que você vê esse processo, desse excesso de estímulos virtuais e do distanciamento dessa vida real, desse mundo nosso, presencial? Olha, é inegável que a presença virtual transforma as relações, né? Isso a gente não consegue mais retroagir, né? A gente tem que aprender a lidar com essa realidade. Veio para ficar. Não tem jeito. E essa questão, Lívia, é tão interessante porque no consultório ela aparece nas crianças, nos adolescentes e nos pais, né? Então provoca uma certa angústia, independente da idade. Normalmente as crianças e os adolescentes no sentido de, ficarem muito bravos, né, ou frustrados quando tem limite de tempo. Hoje o maior castigo que existe é: "Vou pegar seu celular", né, ou "Vai Impressionante. ficar sem o iPad", o que antes era: "Você não vai brincar na rua", né, "Você não Aham. vai sair para brincar", agora é recolher esses instrumentos. E para os pais uma dúvida muito grande, né, do certo e do errado. Existe uma medida, existe um tempo. Então essa imersão, né, realmente a gente tem que olhar, a gente tem que ver o tanto, né, tem que ver o que está se fazendo disso. Mas da mesma maneira que eu falei agora há pouco, dessa bola que é apresentada para a criança, né, para um bebê de 1 ano e meio, a internet, a gente também tem que pensar como é que esse instrumento é apresentado para as crianças e para os adolescentes, porque existe um excesso de informação, né? Se a gente for pensar lá atrás, na época do Freud, quando ele começou a escrever sobre o desenvolvimento infantil, pensa assim, 1910, né? O tanto que as crianças eram reprimidas e não tinham oportunidade de perguntar, eram aqueles bichinhos ali tolhidos, né? Hoje, a perspectiva já é outra. Hoje a gente tem crianças que podem pesquisar no Google o que elas quiserem, vai aparecer ali. Então, essa informação, esse excesso, ele também tem que ser olhado com muito cuidado, né? Então, essa medida, os pais no consultório, eles são muito aflitos para um manual, né, de certo e errado. O que que eu faço? Qual que é o tempo? Eu deixo, não deixo? Qual que é a idade para ter celular? E isso é muito também, assim, essa busca por resposta, por uma resposta muito incisiva, é muito também por conta do doutor Google, né? Porque antes o que a gente tinha de interferências, quando a gente tinha um bebê, que era aquela tia que fala muito, ou a avó, ou a sogra, de falar o que que sabe, o que que não sabe, tá certo ou tá errado, hoje é o Google, né? E que provoca uma confusão muito grande também nos pais. Então, essa coisa da gente saber exatamente o que fazer, de não ter espaço para dúvida, isso é muito diferente do que a psicanálise propõe. Porque não existe um tempo certo, não existe exatamente uma medida que a gente fala: "Isso aqui está certinho, vai dar certo". Cada casa é uma casa, né, cada família tem um funcionamento, mas é muito importante levar em consideração que hoje os excessos estão sendo banalizados.
E como é que a gente pode fazer para não se perder os valores essenciais, esses valores que antigamente eram passados tão claramente e que, assim, pelo menos eu percebo como educadora, como psicoterapeuta também, sistêmica, muitas vezes que está se perdendo, porque parece que os pais esperam que, não, já que tem o conhecimento aqui, então eu não preciso passar, o certo e o errado eles vão saber. Mas recentemente a gente teve esse processo do que aconteceu dos massacres nas escolas, que afligiram várias escolas. E eu conversando com uma juíza da Vara da Infância e Juventude, ela falando que eles rastrearam e eles descobriram inúmeros Instagrams de adolescentes que os pais sequer sabiam e que os adolescentes estavam incentivando, estavam reunindo pessoas e até fazendo compras já de armamento, de trajes de exército e tal, para que realmente acontecesse. Então, nesse processo todo, como que você acredita que, na visão da psicanálise, que isso pode ser feito para repassar esses valores, para tentar, trazer uma consciência maior para essas crianças e para esses adolescentes? Nossa, Lívia, você fez uma pergunta assim que merece, assim, acho que todo mundo quer saber, né? Não sei se eu tenho uma resposta assim tão definitiva, mas como a gente começou falando, inclusive, disso, né, de que tudo começa em casa, é, o importante é viver uma experiência. A gente só se torna humano numa experiência verdadeira com outro humano. A gente só adquire esses valores na experiência do dia a dia, repetida, de certo e errado. A gente só desenvolve uma capacidade de sentir culpa ou de se responsabilizar pelo que a gente faz, de se preocupar com o outro na experiência. Não, não tem outro jeito, não tem jeito disso ser aprendido de uma maneira teórica, né? E de que experiência que é que eu estou falando? Não, não são coisas complexas. Eu estou falando, por exemplo, de uma criança que faz alguma coisa, faz uma arte em casa, faz uma coisa errada, né? Vai lá e pinta a parede. Que isso é muito comum, né, dos artistas. Vai lá e pinta a parede. Aquilo ali vai provocar na mãe, no cuidador, no pai, vai provocar uma resposta, né? Vamos ver o que que a gente tem que fazer agora. O que que você vai fazer disso? Se você vai gritar, se você vai conversar, se você vai colocar para limpar, se você vai colocar de castigo. Aí você está criando uma experiência, a criança está vivendo uma experiência de consequência do que ela fez. Aquilo tem um registro. Num outro dia, quando acontecer outra coisa, aquilo tem um outro registro. E assim vai. Então, por exemplo, uma criança que ela aprende a viver, aprende que uma resposta é natural à frustração é o grito, é o bater, é o castigo, aquilo para ela vai se tornar uma maneira dela responder a outras situações da vida, quando adolescente e quando adulto, né? Então, esses registros são muito importantes. Isso que você tá trazendo, né, essa preocupação, e que é muito angustiante para a gente, né? Quando tem essas notícias desses massacres, eu pessoalmente eu fico muito mobilizada, porque o que está ali por trás, né, quem fez aquilo ali foi um adolescente que tem um sofrimento. Ele, claro que se a gente for estudar, pensando assim num diagnóstico psiquiátrico, né, vai ter alguma coisa também. Mas existe um sofrimento, existe uma família também em sofrimento. Então, esse olhar tem que ser muito cuidadoso, né? Não pode ser um olhar que vai banalizar ali o que aconteceu, mas onde é que ficam as referências desses adolescentes? Porque se o adolescente, mais especificamente, né, do que a criança, ele vai muito atrás de um grupo para ele se identificar. Isso é muito necessário, isso faz parte da adolescência, né? Se ele não consegue isso em casa, se ele não consegue isso no meio real que ele vive, hoje uma ferramenta que existe é ele se juntar a grupos virtuais. E aí, quando aquilo ali cola, né, e o adolescente se sente visto, respeitado, aplaudido, quando ele sente que ele tem algum espaço, aquilo ali se potencializa,
né? Então, o Winnicott mesmo fala que todo ato delinquente é um pedido de socorro. Então, essas situações, eu acho que elas nos alertam para toda essa trama que está por trás e que às vezes está se soltando. Aí eu não estou falando, não culpabilizando, Uhum. né, a família, porque hoje em dia as realidades também são tão diferentes, né, de todo mundo ter que trabalhar, às vezes não tem jeito nem dá tempo da gente saber do que os filhos estão fazendo em casa, mas tem que ter interesse, né, mesmo sem tempo, tem que ter interesse, porque independente do cansaço, da realidade, esse senso de responsabilidade, o adulto cuidador tem que ter pelos filhos, porque senão quem que vai ter? É o eu vejo você, né? Então, que ficou tão Isso, famoso no Avatar. Eu vejo você, isso, mas eu vejo a essência, né? a essência, porque senão vai ficando tudo muito solto, né? E é tão fácil, né? Hoje em dia a gente vai nos restaurantes, por Aham. exemplo, e quando tem uma criança inquieta demais, até vontade de falar, ai meu Deus, dá um iPad para esse menino, gente, para ele quietar um pouco, não é? Porque realmente é É. também funcional, tem hora que faz parte, né? Mas o que a gente está fazendo disso? Né? Qual é o tanto, a frequência, e a gente está substituindo o quê? Porque não é a realidade, ela se impõe, a gente como pai e mãe, a gente fica muito frustrado muitas Uhum. vezes, né? Mas esse olhar de atenção, de responsabilidade, ele é fundamentalmente dos cuidadores, né? Da gente ter coragem de olhar para ver se tem alguma coisa ali que não tá funcionando, que não está bem. E esse processo é demorado, é sofrido, porque quando os pais chegam ao consultório, primeiro que eu costumo dizer, né, que eu valorizo muito, porque eu acho que é um ato de coragem, né? Porque quando os pais levam os filhos ao consultório, eles não estão olhando só para os filhos, eles têm que olhar para si. Então, é também um ato de coragem. Mas quando isso acontece, eu acho que fica muito nítido, assim, o desejo de rever algumas coisas, né? E a gente tem que ter isso. É. É, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento. E assim, essa conversa é rica e daria para a gente ficar aqui Sim. 3 horas aprofundando. Mas que mensagem você gostaria de deixar, Tati, para o nosso público, para os nossos ouvintes, acerca disso tudo que a gente discutiu aqui? Eu tenho um desejo, né, até com esse projeto tão lindo que a gente vem levando, né, Lívia? Eu tenho um desejo de promover o pensamento, né? A psicanálise, ela é muito rica nesse sentido, assim, de que a gente sempre pode aprender, a gente sempre pode crescer e a gente sempre pode se transformar, né? Isso é muito vivo dentro do consultório. Se eu não acreditasse na capacidade de mudança, de transformação, da gente conseguir ter uma vida mais de acordo com o que a gente quer, se sentir mais verdadeiro, eu não ia conseguir trabalhar com o que eu trabalho, né? Então, esse olhar que a gente lança hoje para a nossa casa, né, que é o que a gente está falando aqui, não é no intuito de culpabilizar, né, mas no intuito de promover essa ideia de possível transformação. Então a gente tem que ter muita persistência, tolerância e acho que também coragem, né? Mas eu acho que é possível. Então, eu agradeço sua presença, sua disposição de sempre. E eu convido a todos a continuarem conosco nos nossos próximos podcasts. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, um abraço.